Estamos hoje no restaurante Porta Romana, cobrindo um grande evento que diz respeito à comunidade italiana, ao tempo de imigração, muitas homenagens. E eu vou falar com o Felipe Marcon, que é um delegado de uma entidade que coordenou todo esse trabalho. Felipe, você podia dar um panorama, assim, o significado desse grande evento? Bom, o dia 4 de novembro marca a conclusão do processo de unificação italiano. Então, nós tivemos 4 guerras de independência para que a Itália se tornasse o país que hoje ele é. Essa data, ela tem por escopo relembrar os mortos, sobretudo as vítimas, os mártires, que sacrificaram as suas vidas para que a gente tivesse uma Itália unida. Esse ano nós também festejamos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Isso vai de encontro com o nosso instituto, porque nós defendemos os veteranos das guerras de independência. E se não houvessem guerras na Itália, não teria tido imigração no Brasil, ou seja, algo acontecia na Europa para que eles tivessem vindo para cá. Então a data de hoje é uma data de honra, de memória, de gratidão, porque muitas pessoas têm a cidadania italiana, ou têm o sobrenome italiano, têm essa ascendência, mas não sabem por que os avós, os bisavós vieram parar no Brasil. E o motivo é claro e nós explicamos ele na noite de hoje. Pode ser assim, um resgate histórico, né? Porque você começa a relembrar tudo que passou, mas você cita outras guerras também, né? Sim, a Itália sofreu, na verdade, o que nós conhecemos como Primeira Guerra Mundial. Na Itália, ela é a 4ª Guerra de Independência. Então, a Primeira Guerra foi em 1848, com Carlo Alberto, ainda não existia, era o Reino da Sardenha. A Segunda Guerra foi em 1859, dessa vez já com Garibaldi, com Mazzini, com a Expedizione dei Mille. Depois tivemos, em 1866, a Terceira Guerra de Independência, que anexou os territórios do Vêneto, Mantova, etc. E, em 1918, a Itália entrou na guerra para redimir os territórios de Trento e Trieste. Sim. Ou seja, só no dia 4 de novembro de 1918 que a Itália se tornou o país que nós conhecemos hoje. Por isso ela é tão importante. Tá. Você podia falar um pouco Você é delegado de uma entidade, como é o nome da entidade? É Guarda de Honra do Pantheon. Então na Itália tem aquela que é o monumento, a construção romana mais bem conservada do mundo, é o Pantheon. E lá dentro, desde 1878, existe um serviço de guarda fixo dentro das tumbas reais do Pantheon. É uma entidade que visa, sobretudo, manter viva essa história do ressurgimento. É a entidade de combate à arma mais antiga em atividade na Itália, ela trabalha sob vigilância do Ministério da Defesa, e para o Brasil eu sou o delegado. Esse evento que aconteceu não foi um evento curitibano, foi um evento nacional da Guarda de Honra. Nós tínhamos guardas de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e assim por diante. Perfeito. E um momento marcante aqui, que eu vi até emocionante, foi que vocês fizeram a entrega, homenagearam algumas pessoas, líderes empresariais, entidades. Você podia dar também explicar mais ou menos a razão dessas homenagens? Sim, por exemplo, nós entregaríamos a homenagem à Arquidiocese de Curitiba. A Arquidiocese e a Igreja como um todo teve um grande trabalho na defesa dos italianos. Nós entregamos uma medalha ao Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil. Durante o período dos países do eixo da guerra, existiam lojas que só faziam seus ritos em língua italiana. E o Grande Oriente ajudou a proteger essas pessoas da prisão e da tortura, assim como diversas outras autoridades, como a Cida Borghetti, como o deputado Caro Preso, e, sobretudo, as entidades que, com o seu pouco, vão tramandando essas histórias. O povo italiano é um povo tímido, é um povo que ele trabalha muito, ele vai sempre em frente, mas ele não quer muito holofote. Então, são momentos como esse que você reconhece o trabalho das pessoas que fazem aquilo de forma abnegada, gratuita, dedicada, que muitas vezes não são reconhecidos. Perfeito. Felipe, agradeço muito essa tua explicação, sinto muito honrado. Eu fiquei 30 dias na Itália, na região do Piemonte, então eu sei o tratamento do povo italiano, a gente se sente bem em casa, né? E eu agradeço. O Piemonte foi bom que você citou, porque o Torino, que é a capital do Piemonte, foi a primeira capital da Itália. A primeira capital da Itália não foi Roma, foi Torino. E a família de Savoia, que nós levamos no nosso estandarte, ela é uma família torinesa, piemontesa. Então, a unificação da Itália nasceu no Piemonte, né? E depois que eles lutaram contra os estados papais e conseguiram fazer com que realmente Roma entrasse para fazer parte da Itália e se tornasse a capital. Olha aí, você está me falando uma coisa que eu desconhecia, estive lá, fiquei 30 dias tomando vinho
e saindo com os grandes amigos italianos, que eu fiz e até hoje a gente ficou muito agradecido. Veja que nada é por acaso. Eu que agradeço, Juque, pela presença. Obrigado a todos os telespectadores também do teu programa. Obrigado. Agora eu vou conversar com Maria Inês Borges da Silveira. Ela é presidente da ACUR, que é a Academia de Cultura de Curitiba, um órgão muito importante que agrega escritores, poetas, né? E ela foi uma das homenageadas nesse grande evento que aconteceu, que envolve a Itália e tal. Maria Inês, primeiro, a homenagem que você recebeu, qual que é o significado para você? Olha, é uma grande honra estar entre os agraciados nessa noite comemorativa a 150 anos da migração italiana. Eu realmente estou muito grata, agradeço ao Felipe e a todos os coordenadores, parabenizo os que também receberam, que tem muitas pessoas importantes que estão aqui presentes nessa noite festiva e que receberam essa medalha, linda medalha, né? E eu acredito que, além de ser presidente da Academia de Cultura de Curitiba, eu sou italiana. Então, eu sou Pierin, Serena Meneghini Pierin. Então, eu venho de uma geração de imigrantes italianos, né? E eu quero também cumprimentar os organizadores e agradeço novamente, sensibilizada por estar entre os agraciados. Perfeito. E tem uma outra ligação tua, além da tua família, tudo, atualmente, assim, alguma região e tal que você poderia enaltecer? Sim, você veja, os italianos desceram aqui no Paraná, na verdade eles desceram no Porto de Santos. Vieram para o Paraná e meus tataravós que vieram com meus avós pequenos e se instalaram na região da Lapa, na colônia da Lapa, de italianos. Colônia São Carlos. Hoje a colônia tem a igreja muito bonitinha, tem um pavilhão, tem um museu com as fotos de todos eles, e fazem festas comemorativas anualmente, e muitos saíram dali, porque aquela região ali é meio de cascalho. Então eles vieram, os imigrantes italianos vieram mais como agricultores e pecuaristas. Eles não eram comerciantes, né? Eles eram mais pecuaristas e agricultores. E ali a região não foi muito propícia e não é muito fértil. Então muitos saíram. Mas existe toda a colônia com alguns descendentes e é um orgulho, eu gostaria muito de homenagear meus pais, os Pierin, os Serena, os Meneghini, que vieram e que lutaram muito, sabe, Juque? Porque vieram com quase nada. Vieram se aventurar numa terra nova e que deu certo e muitos se fizeram. Perfeito. Então eu fico muito grata a toda essa organização de ter lembrado eu como italiana e como presidente da academia. Gozando que essa questão de resgate histórico, eu comentei com o Felipe que eu tinha visitado a Itália na região de Piemonte. Sim. Ele falou, pois é, mas a capital antes da Itália não era em Roma, era lá em Piemonte. Eu falei, olha aí, aprendi mais uma, eu não sabia disso. E o Felipe tem uma vasta cultura italiana, né? Ele é muito conhecedor da história e faz um trabalho excelente aqui no Paraná também. Então estão todos de parabéns. Perfeito. E eu estou muito contente e hoje trouxe toda a família para comemorar comigo. Perfeito. E é interessante isso para a CUR, porque marca também uma coisa histórica. Com certeza. Você sabe que a academia, nós temos assim acadêmicos de todos os segmentos, escritores, poetas, cineastas, artistas plásticos, e nós realizamos um trabalho voltado para a educação, cultura e as artes nesses segmentos que os nossos acadêmicos atuam. Fazemos vários eventos durante o ano. Agora temos dia 19 a comenda ao pensador, a entrega da comenda. Sim. E temos ingresso de novos acadêmicos efetivos. Então, a academia, eu procurei, Juque, mudar um pouquinho esse conceito
de cadeira do acadêmico, fazer só encontros culturais, levar a cultura junto à população, com oficinas, com eventos culturais, de várias maneiras, com danças, com exposições. E eu acho que estamos felizes. Nós temos uma equipe muito boa, que coopera, que ajuda, e estamos fazendo um bom trabalho, acredito eu. Parabéns, eu acompanho lá, até porque eu faço parte também. Isso, você é nosso acadêmico. Acadêmico efetivo, né? Isso. Já recebeu a comenda também. Já o recebi pensador. também. E a minha madrinha, nossa querida doutora Mara, né? Foi ela que me levou lá. Então eu agradeço muito essa tua explanação e com certeza isso vai ser muito útil para os acadêmicos também, e essa nova iniciativa que você está tendo agora, e também de levar a cultura à população, né? Com certeza. Esse é o nosso objetivo, é incentivar talentos, levar a cultura junto às crianças, nos colégios, incentivar através da poesia, da arte, do canto, da música e da pintura. Perfeito. Né? Tá é bom. por aí, a educação é tudo, né? Com certeza. Muito agradecido aí, Maria. Eu que agradeço. Tá, tchau. Estamos num evento aqui, no restaurante Porta Romana, que está tratando de uma série de atividades ligadas à imigração italiana e outras homenagens. E eu vou conversar agora com uma renomada artista plástica, que é Valtraud Secula. Valtraud, como é que você veio prestigiar o evento e como é que você enxergou essa movimentação fantástica que aconteceu hoje? Veja, primeiro tinha uma pessoa homenageada, que é muito amiga nossa, que é a presidente da CUR, né, da Academia de Cultura de Curitiba, e o meu convite veio através dela. Uhum. E como é que você viu aí o histórico, né? Que o quanto que isso significou, né, para o Brasil também, né? Mas a história da participação da Itália em vários movimentos de guerra, né? Veja, eu acho assim, primeiro que Curitiba é a terra de todas as etnias, né? E os italianos foram muito bem recebidos aqui. E eles têm uma história muito longa, né? Nós somos jovens, né, na história. E eu acho assim, o percurso todo, hoje inclusive foi relatado, todas essas histórias, né? Baseados principalmente na Primeira Guerra, né, mundial. Eu tenho uma forte ligação porque meu pai participou da Segunda Guerra Mundial. Ele foi febiano e ele participou como sargento na Segunda Guerra Mundial lá na Itália. E para mim é tudo muito emocionante, porque inclusive a música que eles cantavam, né? Você sabe de onde eu venho, venho da terra do engenho. Essa meu pai cantava. Nossa, que legal. Então assim, eu me voltei uma no lembrança, tempo, né? voltei no tempo. E também assim, meu pai era um devoto de a Santa Luzia. Santa Luzia, que era a Santa dos Olhos, né? E a Santa Luzia foi a primeira música que eles tocaram aqui. Perfeito. Então eu disse, nossa, mexeu com o coração. Mexeu imensamente com o coração. Como sou super patriota, então assim, ainda a questão dos hinos, a questão... Eu gosto muito dessa coisa de hierarquia, entende? Certo. Essa coisa de conservar a história, né? Perfeito. Eu sou uma pessoa que gosta muito da história. Né? Tanto é que hoje em dia eu sou até da Comissão de Patrimônio, tá, da cidade de Curitiba, faço parte. E eu acho assim de suma importância. E é muito importante também que você, nas suas obras que você pinta, você transmite também isso, né? Você transmite alguma coisa de sentimento histórico, lembrança também, né? Olha, eu acho que ninguém pode se afastar. Tanto você com o dom da palavra, quanto isso que aquilo. A gente nunca nos afastamos da raiz. Né? Nós sempre somos um pouco autobiográficos. Né? Por mais que a gente não queira, a gente é autobiográfico. Perfeito. Então, as primeiras coisas que você vai fazer, por exemplo, você vai escrever um livro. O primeiro livro, com certeza, vai ser biográfico, autobiográfico. Perfeito. A pessoa vai sentir aquilo que ela tinha na infância, que isso, que aquilo, a lembrança da mãe, do pai, do avô. Né?
E depois é que ela começa a se soltar para ir para outros aléns. E eu acho assim, meu trabalho, ele é reconhecido principalmente na aquarela pela profundidade. Pela profundidade e pelas neblinas. E as neblinas sempre fizeram parte da minha vida. Eu gosto muito das manhãs. Amanhã eu ressurgi. O entardecer é quando já estamos cansados, mas amanhã é fantástica. E eu vivi isso muito na minha infância. Então a chácara dos meus avós, ela ficava na neblina quase até meio-dia, em União da Vitória e coisa. E eu gravei isso. E isso aí é transmitido. Você tem toda a razão quando se diz, olha, você de repente na tua obra e tal. Sim, são perfeito. assim. E você falou aí de escrever o livro, o meu livro já está concluído, Opa! que é o Juque, um Batucador de Letrinhas, que quem fez, escreveu inclusive o livro, você deve conhecer Sim, ela, que é a Cecília Leal, Cecília. né? Uma garota fora de série, e é advogada, ela é historiadora, e ela escreveu o livro, o meu livro é o 30º livro que ela está escrevendo. E você falou muito bem, a gente começa a contar a história da gente, né? É uma coisa muito fantástica. E se você entrar no meu apartamento lá, é cheio de livros, de jornal e recorte que eu estou... De vez em quando eu lembro de alguma coisa, nós estamos na fase da revisão, né? A revisão, colocando alguma foto e uma conclusão, né? Porque eu acho que tudo que a gente escreve, e você como Pedro, tem que dar uma mensagem, né? Então a gente faz, e eu quero deixar essa mensagem também. Otávio, foi uma honra falar com você e você dar essas explicações, inclusive artísticas, né? Que como, eu me lembro que uma vez eu fui numa exposição falando e era aquelas exposições assim que não era na imagem, né? Era um negócio. Eu falei, como é que eu enxergo esse quadro? Ela falou, do jeito que você quiser. Então, é a maneira que você, que às vezes é leigo na arte, né? Você também tem a tua visão, né? Uma coisa... Eu acho assim, a obra de arte, isso seja no livro, seja na música, ela tem interpretações diferentes. Então, por exemplo, algumas músicas para uma pessoa vai ter lembranças tristes, para outra vai ser de alegria. Os sentimentos variam conforme a pessoa. Mas na obra de arte, ou mesmo no livro, nós vamos ter também tudo isso daí. Então, o que você quer transmitir? O que você quer deixar como legado? Por exemplo, Juque, o que você quer deixar como legado? Sim, A tua história. Mas o que é da tua história? Né? Então, assim, na obra de arte é a mesma coisa. O que eu quero deixar? O que eu quero deixar? Tudo voltando aqui ao evento, faz parte da história. Faz parte da história. Isso aqui é um levantamento fantástico da história. A relação, veja bem, nós estamos em Santa Felicidade, bairro de italianos, tem uma história longa. com uma história longa, e que, de repente, vem esse pessoal todo e traz todo esse reflexo, né, do que veio e do que está. E até o local, né? Até o local. Então, assim, é Porta Romana, né? Então, assim, tudo se encaixa para dar um ênfase em cima do que realmente importa. Então, o que importa aqui? Nós estamos falando de patriotismo, nós estamos falando de civismo, nós estamos falando de amor à pátria, nós estamos falando de saudosismo, né? Inclusive, um deles citou, eu vim de navio pequeno para cá, né? Pelas mãos da minha mãe. Essa medalha que eu estou ganhando, eu entrego a ela, né? Veja bem, foi muito importante isso. Porque o que diz isso? Né? É marcante. Então, para ele, para todos nós, a história não se faz de um dia, né? A história se faz que nem agora, 150 anos. Mas tem muito mais história ainda lá para trás. Mas nós estamos presos nesse pedaço dessa história, né? Perfeito. Onde eles trouxeram agora. Perfeito. Então, eu acho fantástico que... Eu falo sempre assim, Juca, se você tem uma história, seja de família, coisa assim, é tua obrigação levantar ela. Perfeito, É com tua obrigação. certeza. Se você não levantar ela, se perde. Perfeito. É. Otávio, fico muito agradecido aí pelo teu depoimento, enaltecendo a iniciativa aqui que foi feita de rememorar, né, a participação dos italianos na guerra e também relembrar também a imigração italiana. Muito obrigado. Imagina. Disponha. Continuando aqui então a cobertura e entrevista, depoimentos sobre esse grande evento aqui que envolve a participação da Itália na guerra,
a imigração italiana para o Brasil. Eu vou conversar agora com o administrador Bernardo Ranchero. É isso, é um sobrenome italiano? Exatamente. Perfeito. E você também faz parte da DESG. Correto, sócio da DESG. Tá, você veio prestigiar o evento aí, como é que você viu aí esse lado histórico de um resgate, de uma participação? Bem, eu não tive muito conhecimento de como é que foi a colonização italiana. A gente acaba focando em outras colonizações, né? Mas acabei descobrindo que a cultura italiana, durante a colonização, ela acabou trazendo um senso de coletividade entre os italianos que permitiu que durante as colonizações, durante a crise na Itália, as pessoas que vieram para outros países puderam estar fazendo uma aliança entre si, se unindo para conseguir meios de sustento, trabalho, e a cultura italiana também, de igreja e demais... religião também, né? Exatamente. Tudo isso acabou consolidando a cultura italiana aqui no Brasil e permitiu esse senso de coletividade imperar no momento em que não existia internet, né? Tá, e o evento em si, assim, você viu quantas homenagens foram feitas, né? E palestras, né? Então eu achei assim um marco histórico. Total. O evento tem muita gente importante. Tivemos presenças ilustres aqui e tudo isso mostra a força que a Itália ainda tem no Brasil. Perfeito. Bernardo, agradeço muito o teu depoimento e estamos aí, qualquer coisa que precisar, às ordens. Obrigado, senhor, por me permitir fazer essa entrevista. Te admiro muito como comunicador. Falei pra você tá nos meus top 3 de comunicadores do Paraná. Obrigado, olha aí, eu vou montar um fã-clube aí. Obrigado, Bernardo. Um abração, Juque. Tudo de bom. Continuando o nosso material de divulgação através de entrevista, que estamos cobrindo esse grande evento aqui no restaurante Porta Romana, que é voltado aí à imigração italiana e homenagem à participação do italiano nas diversas guerras que participou. É um momento histórico. E eu vou conversar aqui com a Valéria Borges da Silveira, ela é presidente do Instituto Borges da Silveira, mas tem outras atividades. Valéria, primeiramente, como é que você viu essa homenagem, esse levantamento aí, hoje, um resgate histórico? Hoje é um momento muito diferenciado, porque 150 anos da imigração italiana, que tanto faz história, fez e faz história pelo Brasil, né? Não só pelo Paraná, mas pelo Brasil como um todo. Os italianos foram primordiais por todo esse desenvolvimento que hoje tem. A cultura italiana está aí até hoje. E com muito honrada de minha mãe ser uma das homenageadas. Nós que somos descendentes italianos, meus avós do lado materno, tem o meu avô, tem toda essa parte de ancestral, parte italiana, no sangue italiano. Então, inclusive, são 3 famílias diferenciadas dentro. A mãe tem sobrenome Pierin, mas tem o Meneghelli e tem Serena, que fazem parte da família italiana. Perfeito. E você também desenvolve outras atividades, não só aqui em Curitiba, mas também na região metropolitana. Você podia falar um pouco? Na verdade, assim, há um bom tempo eu atuo na área cultural e educacional também, e projetos sociais. E o que acontece é que, assim, meus pais são lapianos. Eu brinco que eu sou lapianista porque eu adotei a Lapa e trabalhei muito tempo, atuei muito tempo na área cultural e ainda atuo. Só que hoje eu estou mais em Curitiba. Hoje estou na coordenação do livro Leitura e Literatura da Biblioteca Pública do Paraná. Sou escritora, produtora cultural,
Mas nós temos o Festival de Cinema da Lapa, que está na sua 15ª edição esse ano. Temos outros projetos culturais dentro da cidade. Eu faço parte de uma comissão de resgate da Associação Literária Lapiana, que hoje eu estou na presidência. Nós resgatamos isso em 2004. A Associação Literária Lapiana, ela existe mesmo antes da Academia Brasileira de Letras, de 1873. Foi os fundadores, na verdade, que criaram o Teatro São João da Lapa, devido até a necessidade de ter uma biblioteca e ter um lugar para reuniões. Então eles começaram isso em 1873, em 1876 foi criado o Teatro São João e nós reativamos em 2004 uma comissão de resgate criada dentro do Instituto Histórico e Cultural da Lapa, que na época minha mãe era presidente. Olha, que legal. Então não deixa de ser um município, a Lapa, né? Que além tem uma história muito grande, mas também de um foco bastante cultural. Muito cultural. A Lapa respira cultura. Nós brincamos que o Festival de Cinema, ele tem um cenário, é a própria cidade. Então ali, a parte cultural, para ter uma ideia, não porque meus pais são da Lapa e não porque eu adotei a Lapa, mas no sentido que, para ter uma ideia, as cidades históricas, tem várias com histórias bonitas e ricas, mas a Lapa, como a maioria tem 2 museus, a Lapa tem 7 museus. A Lapa tem um diferencial que ela tem o turismo rural, tem o turismo ecológico, tem essa parte rica, histórico-cultural, tem ainda a parte do monge, da Gruta do Monge, a parte mística. Então, assim, realmente tem um diferencial. Perfeito. Valéria, agradeço muito a ilustração que você deu, até divulgando algumas coisas da Lapa, um município muito importante, né? E você é da terra, né? Então agradeço muito e estamos às ordens aí. Vamos cobrir o evento lá de cinema. Muito obrigada pela oportunidade.